Dá para ganhar mais de R$ 6.500 por mês com aluguel por temporada? A live de hoje eu vou discorrer bastante sobre esse assunto, né? Será que o aluguel por temporada é uma tremenda oportunidade mesmo? Quando eu faço uma pesquisa, né, com os meus alunos ou com as pessoas que se inscreveram já nos meus eventos, o que eu mais percebo são as respostas, né, de a maioria deles que querem viver das suas hospedagens. Às vezes trabalha em algo que não gosta, queria ter mais tempo para estar com a família, queria ter mais tempo, né, para fazer seus hobbies, etc. Queriam muito viver dos seus meios de hospedagem. Então, eu resolvi fazer essa live pensando muito nessas pessoas, né, que querem viver das suas hospedagens. E eu quero trazer um pouco mais de detalhes sobre esse assunto, tá? Sobre esse universo. E quem sabe, né, você se anima com o segmento se você está triste, ou você se anima se você quiser ingressar nesse segmento aí de hospedagens de aluguel por temporada. Então, seja muito bem-vindo. Você que está me assistindo pela primeira vez, eu vi que tem muita gente nova entrando no perfil. Então, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe Lagreca e eu vou facilitar a sua jornada para você triplicar as suas reservas. O que é essa oportunidade? Basicamente, Lagreca, não sei, sabe, o mercado ele vem crescendo, né? Cada vez mais, né, o mercado de aluguel por temporada vem crescendo. Tanto é que as grandes redes hoteleiras, né, como a Intercity, como a Atlântica, como a Accor, várias delas já estão se movimentando em direção ao aluguel por temporada. Há apartamentos mais completos, né, apartamentos que as pessoas passam mais tempo, né, como vocês sabem, muita gente está aí de home office, né, alguns que são servidores públicos chamam de teletrabalho, então muitas pessoas estão tendo essa mobilidade, então o mercado ele vem crescendo, e os dados divulgados, tanto pelo Airbnb, como pelo VRBO e pela Booking, são dados muito positivos, são dados que mostram que o crescimento vem acontecendo, tá? Então os dados vêm mostrando, né, o Airbnb divulgou, né, que está com aumento de crescimento na sua receita, né, quase dados aí próximos de 2019. O VRBO teve um aumento de 100% nas reservas da América Latina. A Booking, no ano de 2021, faturou 11 bilhões contra 15 bilhões do ano de 2019, pré-pandemia. Então, os números são otimistas, né? A gente está vendo aí que vem crescendo e quem sabe você pode aproveitar e surfar essa oportunidade também, beleza? Então, o que é o aluguel por temporada, basicamente, né? O aluguel por temporada é um aluguel inferior a um prazo de 90 dias. Como vocês sabem, o aluguel por temporada ele é regido através da lei do inquilinato. Ou seja, aluguel por temporada é um aluguel sempre inferior a 90 dias. Passou de 90 dias, já não é mais aluguel por temporada. E muitos se perguntam, né? Muitos se perguntam. Peraí. E muita gente pergunta, Lagreca, aluguel por temporada dá dinheiro mesmo? Isso dá dinheiro mesmo? Isso que tu fala aí, vale a pena eu ingressar nesse segmento de aluguel por temporada? Porque às vezes eu tenho dúvida, não sei se dá dinheiro. Aí eu vou devolver a pergunta com a outra pergunta, tá? Então, aluguel por temporada dá dinheiro? Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Qual que é o teu objetivo? O que é que você tem por objetivo? Qualquer segmento, qualquer empreendimento que você faça, independente do ramo, você tem que ter um objetivo. Você está abrindo uma hamburgueria, você está entrando no segmento de hospedagem, você está montando uma loja de roupa, qual é o seu objetivo? Esse é o primeiro ponto. Diante de você traçar o seu objetivo, digamos, o objetivo principal, você vai ter que traçar o seu objetivo estratégico para você atingir o seu objetivo principal. Então, por exemplo, quanto de dinheiro eu preciso para atingir o meu objetivo? Então, se o meu objetivo é não mais trabalhar para os outros, é não mais trabalhar no ACLT, quanto que eu preciso ganhar no aluguel por temporada para que eu consiga pagar as minhas contas e viver com tranquilidade? Então, se hoje eu ganho, por exemplo, na CLT R$ 5.000, quanto que eu preciso ter, né? Quantos imóveis eu preciso administrar ou quantos imóveis eu preciso ter, se eu tiver a condição financeira, para chegar nesse rendimento de R$ 5.000 líquidos por mês? Ah, não tenho dinheiro para ter um imóvel. Beleza, eu vou administrar para os outros. Quanto que eu cobro? A gente vai falar sobre isso. Então, eu tenho X, né, todo mês percentual em cima de cada imóvel. Dentro daqueles imóveis eu consigo cobrir as minhas contas que eu tenho na CLT. Esse é um grande desafio que eu falei para vocês no começo da live, que muita gente quer viver do seu negócio de hospedagem. Então, primeiro ponto é se dá dinheiro, qual que é o teu objetivo? E o segundo ponto é você calcular o dinheiro para isso. É você fazer uma projeção. Qual é uma projeção, Lagreca? 3 cenários. Eu desenho um cenário ruim, ou seja, se tudo der errado, se eu não conseguir aquela ocupação que eu queria, um cenário ruim,
quanto que eu vou faturar? Está ali o valor. E se o cenário for bom, for um cenário otimista, o cenário for bom, quanto que eu vou faturar? Está ali. E se for excelente, que é coisa que eu não espero, quanto que poderia ser? É tanto. Então você desenhou 3 cenários e você consegue enxergar isso aí. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas que realmente se dispõem a dizer assim, quanto que eu vou ver que o meu imóvel é capaz de me trazer de dinheiro? As pessoas não param para pensar nisso. Dá dinheiro, fulaninho tá ganhando dinheiro. Tá ganhando. É só cadastrar, é só botar lá no Airbnb, é só colocar na Booking, é só colocar nessas plataformas aí que vai alugar, que vai ganhar dinheiro. Mas a pessoa não para pensar que eu quero descrever hoje que o aluguel por temporada, ele é muito mais do que você vender diárias, fazer check-in, check-out e limpeza. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Isso é, se você quiser ser um dos grandes do seu mercado, se você quiser ser uma pessoa, digamos, reconhecida no mercado. Porque, tipo assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu não gosto de entrar em nada do que eu faço não buscando ser o melhor do que eu estou fazendo. Eu posso até não ser, mas eu me esforço para ser o melhor. Então, eu estou o tempo inteiro buscando aquilo ali. Então, você para pensar, se eu vou entrar nesse segmento, eu tenho que fazer o melhor que eu posso para oferecer a melhor experiência. Por quê? Existem 3 tipos de anfitriões. Eu abordo muito isso dentro de um bônus que eu trago dentro da minha metodologia, um guia sobre Airbnb, e eu trago para as pessoas, falo assim, olha, existem 3 tipos de anfitriões. A gente tem os anfitriões, que são aqueles anfitriões esporádicos. Ou seja, aquela pessoa que aluga o seu imóvel só no Réveillon, aluga o imóvel só no Carnaval, aluga o imóvel só nas férias de julho, ou seja, ele aluga 2, 3 vezes no ano, uns valores muito altos, né? Réveillon, Carnaval, férias de julho, tira as despesas, paga para basicamente todas as despesas do imóvel e ele continua usando o imóvel, está lá na propriedade dele, não custou para ele, que ele não virou um passivo, tá? Para quem não sabe, o imóvel ele só se torna um ativo quando ele te gera receita. Quando você tem um imóvel que não traz dinheiro, ele é um passivo, porque ele tem manutenção, tem a segurança, tem IPTU, tem os gastos, né, do imóvel por um todo. Então, aquilo se torna um bem passivo. Bem ativo é tudo aquilo que traz dinheiro. Então, esse é o primeiro tipo de anfitrião. A gente tem um segundo tipo de anfitrião, que é aquele anfitrião que faz assim, eu tenho o meu imóvel, mas eu quero fazer um mix. Eu quero, ao mesmo tempo, usar o imóvel, mas eu também não quero que esse custo do imóvel pese para mim. Então, eu vou alugar 2 vezes no mês e 2 vezes no mês eu uso. Digamos, 2 finais de semana alugado e 2 finais de semana eu uso. Então, esse é o tipo de anfitrião que, tipo assim, ele aluga com mais frequência. Um pouco mais do que o anfitrião esporádico. E a gente tem um terceiro tipo de anfitrião, que é o anfitrião que quer ganhar dinheiro, que é o anfitrião profissional. É aquele cara que aluga o tempo inteiro. É aquele que está buscando 60%, 70%, 80% de ocupação. Ele está o tempo inteiro ralando. E 100% de ocupação ninguém nunca tem o ano todo. Isso é impossível. Quem falar que tem isso é mentira. Tá? Isso é mentira, isso não existe. Então, existem aqueles anfitriões que alugam o tempo inteiro, que seria basicamente aquele anfitrião que quer viver disso. E eu estou fazendo essa live porque eu coletei essas informações, né, das pessoas que já são meus alunos, das pessoas que se inscreveram no evento. Então, eu criei essa live, digamos, em torno dessa demanda que as pessoas estavam pedindo. Outro detalhe, né, que também gera muita discussão nesse ambiente, em relação ao seguinte, o seguro, né? Vale a pena eu alugar o meu imóvel? Será que tem risco? É seguro fazer isso aí? Como é que isso funciona? Na minha visão, o aluguel por temporada ele é seguro, mas ele deve ser feito com uma preparação. Por quê? Não é todo imóvel que serve para ser aluguel por temporada. Não é todo imóvel, não é toda cidade, não vou chegar e dizer assim, tô na cidade de lá que ninguém sabe, que ninguém frequenta, que tem pouquíssimos habitantes, que não tem quase nada para fazer. Vai dizer que essa cidade funciona? É muito difícil. Mas é que funciona só testando. Só tem como saber se testar. Mas é mais difícil. Então, o primeiro ponto é o seguinte: se você acha que vale a pena entrar nesse segmento, é muito importante que você prepare o seu imóvel. O seu imóvel ele precisa ser preparado. Você não pode pegar um imóvel qualquer e dizer assim, virou aluguel por temporada agora. Botei no anúncio, bati meia dúzia de fotos pelo celular e esperar que os resultados aconteçam, porque isso é um grande erro, isso é intuição. Então, o primeiro ponto depende da preparação do imóvel. Como que vai ser a preparação do imóvel? Segundo ponto, em relação a ser seguro ou não, porque a gente tem muito medo, né? Principalmente quem começa nesse segmento, tem muito medo, um apego ao imóvel, como se fosse um filho, né? Meio que um filho. Então você pensa assim, de acordo com a taxa base, que é muito bom decidir isso,
são médicos. Não, eu sempre digo, são médicos, são muito bons de decidir com taxa base. Você chega com uma dor de cabeça num consultório médico, cara, ele nunca vai dizer que é um tumor, que é um aneurisma. Ele vai dizer, olha, isso é uma cefaleia, isso é uma enxaqueca, isso é, sei lá, uma pressão alta. Ele nunca vai por esse lado, né, mais, digamos, mais difícil, porque na maioria dos casos, de 100 pessoas que vão no consultório com uma dor de cabeça, essas pessoas geralmente é uma pressão alta, é uma cefaleia, alguma coisa que aconteceu, né, que gerou isso, mas é fácil de sanar. Mas uma minoria dos casos são pessoas que realmente têm uma situação, um problema um pouco mais sério. Então, decida de acordo com a taxa básica. O que eu quero dizer com isso? De 100 reservas que você tem, né, de 100 reservas que você traz para o seu meio de hospedagens, quantas te trazem problema? Pensa comigo. Diz assim, cara, eu aluguei os últimos 6 meses. Quantas vezes você teve problema? Você fala assim, cara, nenhuma. E aí eu te falo, o que é que te prende, às vezes, a vender só uma única plataforma, justamente por conta de um seguro? Isso para mim, na minha visão, isso não é algo, digamos, fácil de eu aceitar, porque eu não concordo com isso. Você tem que diversificar. Isso é um dos pilares, que é o pilar da diversificação tarifária, que eu ensino para que você consiga triplicar reservas. Eu ensino isso aí dentro do método de hospedagem lucrativa. Mas vamos seguir aqui. Como é que eu faço para me proteger? Primeiro, a taxa base, né? Você entender quanto de problema você já teve. Segundo ponto, um seguro residencial. Bom, o seguro residencial hoje é barato. Você pode fazer um seguro residencial hoje baratíssimo, dependendo do valor do imóvel, não representa nem 1% do valor do imóvel, né? Então, assim, é baratíssimo, te traz segurança, e isso você pode diluir no custo, né, do seu imóvel fechado, dormindo sem hóspede, né? Ou no caso, hotel e pousada, se tiver algum hotel e pousada me assistindo, no custo do quarto vazio, tá? Então, você dilui isso ao longo dos 12 meses e ao longo dos dias que você está trabalhando, beleza? E outro detalhe também que eu posso me proteger é ter um contrato de locação. Um contrato de locação, você pode demandar isso do juizado especial. O juizado especial não precisa de advogado, não tem custos processuais e o juizado especial é célere. Rapidinho, ó. Rapidinho você consegue isso aí. Então, esse é um dos pontos, né? Você pergunta, é seguro? É. Aí eu vi aqui, tem um comentário aqui, mas o Airbnb tem seguro. Beleza. Mas você tem que entender, se você quer vender mais, se você quer triplicar as suas vendas, você não pode colocar o seu portfólio num único canal. Você tem que diversificar isso, que é o que eu ensino dentro da metodologia. Beleza, vamos lá. O que um administrador de imóveis, né, ele tem como função? Ele tem como atribuição. O que é que você vai fazer? Né, que eu acabei de dizer. Não é só entregar a chave, fazer check-in e check-out. Não é isso. Não é isso. Tira isso da sua cabeça. Existe um trabalho por isso. Se você quiser ser o melhor, existe um trabalho por isso. Então, eu divido isso em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar, para você que é administrador, né, de imóveis, você que tem o seu imóvel próprio e quer expandir, quer administrar dos outros, ou você que já faz isso, ou você que quer entrar, saiba que tem 3 pilares que você vai ter que administrar. O primeiro deles, vendas e marketing. Você tem que saber vender. Esse é um grande ponto. Você tem que saber vender. As vendas e marketing é fundamental. Eu costumo dizer que vender é a primeira coisa que você tem que saber antes de você tocar a operação. Porque a operação, você vai aprendendo com o tempo. Você vai montar a operação no papel, mas quando chegar no campo de batalha, muita coisa não vai acontecer como você esperava. Então, o primeiro ponto é você saber vender. Por quê? Porque se você não vender, se você estiver administrando para os outros, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é assim, tem caminho, dá meu imóvel que tu não está sabendo vender. Esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eu preciso saber vender. Primeiro grande detalhe. E para eu vender, eu preciso saber fazer marketing, fazer gerar, né, uma ação nas pessoas para que me comprem. Segundo pilar, financeiro. Eu tenho que saber administrar as contas. Isso é super importante. E terceiro ponto, a parte da operação. É a parte da gestão. Ou seja, é a parte que você toca, a parte do padrão. Né? Então, esses pontos são os 3 pilares que eu divido. Inicialmente, o que é que você tem que saber, na minha visão? Saiba fazer gestão de plataforma. Saiba mexer no Airbnb, saiba mexer na Booking. Inicialmente, primeiro botar o anúncio para rodar e dizer assim, eu preciso aprender a vender. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque se você não sabe vender, você se desanima. Aí você não vê a cor do dinheiro. A pessoa que você está administrando o imóvel começa a ficar chateado, porque acha que você não sabe trabalhar direito, que você não sabe vender. E aí ela tem razão, no fundo, porque você não está sabendo vender. Aí a primeira coisa que vai fazer, vem cá, me dá meu imóvel. Aí tu perdeu o imóvel, não ganhou, perdeu tempo. Por isso que eu digo, por onde que eu começo? Vendas.
Vendas é o coração de qualquer empresa. E você entende que todo mundo se vende o tempo inteiro. Você se vende para conseguir um emprego, você se vende para o seu hóspede, você se vende para um fornecedor, para ele saber que você é um bom pagador, né? Eu falo sobre isso também, né? Esse é um assunto que eu vou discorrer um pouco mais adiante. Mas esse é o primeiro ponto. Eu tenho que fazer a gestão das plataformas, eu tenho que saber operar as plataformas, entender o jogo delas, para como que eu faço para configurar elas, para que me beneficie e eu consiga ir para as primeiras posições. Esse é o primeiro grande desafio que você tem pela frente. O segundo grande desafio é que você não vende diárias. Essa construção mental que você tem, você vai ter que desconstruir ela, porque você não vende diárias. Você tem que entender que você vende experiência. Você vende momentos, reconexão, felicidade, descanso. É isso que você vende. Então, você tem que oferecer a melhor experiência. Isso vai ser uma das suas atribuições. Mas como que eu vou fazer isso? Mais adiante eu vou discorrer. Terceiro ponto, controle financeiro. Gerenciar contas a pagar, contas a receber, as reservas que tem para receber, as comissões que tem que pagar, as faxinas que tem que pagar, material de limpeza, condomínio, você tem que fazer toda a gestão, né? Isso é importante. E outra coisa, o controle, a gestão financeira é o que vai te credenciar para uma boa precificação. Se você não tem controle financeiro, como é que você vai saber o custo do imóvel fechado? Meu imóvel dormiu essa noite fechado, sem hóspede. Qual é o custo? É zero. Dormiu fechado? Não, não é zero. E o IPTU? E o condomínio? E a manutenção, que vai ter que dar uma limpeza de todo jeito, vai ter mais um custo ali para ter uma limpeza, porque o imóvel vai estar empoeirado. E outra coisa, se for imóvel de praia, tem a maresia ali fechada, está desgastando a televisão. A vida útil dela cada dia mais vai caindo. Aqui não tem um desgaste? Tem um desgaste. Então, quanto mais eu tenho um controle financeiro, eu consigo precificar melhor. Eu tenho que ter um controle das faxinas, eu tenho que ter um controle de check-in, check-out, responder, né, aos hóspedes, responder WhatsApp, responder e-mail, responder rede social, dar suporte para o hóspede, porque ele pode ter dúvida, está na tua responsa ali, tu tem que dar suporte para o hóspede. Tem que fazer a gestão para aumentar o ticket, porque você não vende experiência, então o que é que eu posso fornecer? Eu posso ter vinhos disponibilizados para o meu hóspede, se ele consumir, ele paga, posso ter cerveja, eu posso ter outros produtos para aumentar o ticket da minha hospedagem, melhorar a minha experiência. Outra função também, eu tenho que prestar contas para os proprietários. Os proprietários têm que saber, né, quanto que está faturando, quanto que está ganhando, quanto que deixou por mês, quanto que pagou de imposto. Tem todas essas contas que tem que ser feitas. Isso aqui são algumas atribuições que você vai ter pela frente quando você é um administrador. E a gente sempre pensa assim, eu pensei que era só cadastrar meu anúncio no Airbnb que tudo ia acontecer. E não é assim. E você não tem culpa disso. Por quê? Porque isso é um mercado novo. Isso é um segmento novo. Hoteleiros e donos de pousadas têm essa dificuldade. Para você entender que são pessoas, né, que já estão dentro do segmento, já é um segmento antigo, né? A Booking já está no Brasil desde 2010, 2011. A Booking já está no Brasil. Então, eles já trabalham com plataforma há muito tempo e muitos deles não sabem trabalhar com plataforma. Então, se esse povo que já está no ramo há muito tempo tem dificuldade, quem dirá um anfitrião que está começando agora? Totalmente compreensível. Totalmente compreensível. Por quê? Porque é um segmento novo. É uma oportunidade que vem se abrindo. E quem se profissionalizar primeiro, né, quem abraçar a oportunidade primeiro, é o que eu sempre digo, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Quem chegar primeiro vai pegar o boom da hospedagem. Por quê? Porque daqui a pouco vai estar todo mundo se profissionalizando, daqui a pouco vai estar todo mundo, você já vai ter que se reinventar de novo. Né? Então, as coisas já vão ter que se modificarem de novo, mas quem aproveitar esse boom agora vai ganhar uma grana legal. Tem condições total de prosperar dentro do segmento. Então, como que você inicia tudo isso? Né? Falei das atribuições. Lagrec, mas por onde é que eu começo? Inicia preparando a hospedagem. Ou seja, prepara o produto para quem que você quer vender. Isso é muito importante. Eu preciso preparar minha hospedagem. Eu preciso preparar os meus anúncios, mesmo que eu ainda não saiba fazer, né, da forma correta, como eu digo aqui e repito diversas vezes sobre os 9 pilares. Primeiro, construa seus anúncios. Deixe seus anúncios prontos, as fotos organizadas, preencha todas as informações que tem que preencher. No mínimo, 3 plataformas. Qual plataforma, Lagreca? Comece pela que você tem mais familiaridade, para que você gostou mais do visual. Depois dessa, pode ser Booking, pode ser Airbnb, vão ser uma dessas duas, provavelmente. Você começou por uma, vai para outra. E depois, mais uma terceira plataforma, pode ser o VRBO, do Grupo Expedia, que é bem conhecido também, é uma plataforma confiável. Então, você já tem um outro ponto, ou seja, você precisa preparar a hospedagem,
Porque não se aluga por temporada se não tiver preparado. Se o enxoval não tiver preparado, enxoval colorido, isso é só um detalhe que eu estou dando, tá? Enxoval colorido, ou às vezes você tem um sofá que não está legal, ou um ambiente que não tem vida. A pessoa está indo lá pagando para se hospedar lá, a pessoa não está indo pedir favor. Não é um parente que está pedindo um imóvel emprestado, a pessoa está pagando pelo aquilo, ela quer receber um produto bom, ela quer receber um produto top. Você chega lá, ó, as paredes estão bem pintadas, tem um quadro, tem uma televisão Smart TV, tem um enxoval todo branquinho, um cheirosinho, com aquele cheirinho de amaciante gostoso, um ambiente limpo, um ambiente limpo, bem higienizado. É isso que as pessoas querem. Isso aí é qualidade. Qualidade é obrigação, não é diferencial. Então eu preciso preparar minha hospedagem para estar um mínimo de qualidade, um mínimo de padrão. Criar meus anúncios na plataforma, mínimo 3. E outra, quem que vai me ajudar no operacional? Se às vezes eu moro distante, eu preciso contratar às vezes uma pessoa que me ajude, que faça a limpeza, eu preciso organizar isso. Então, quem vai me ajudar? Com a lavanderia, com a faxina, no check-in, no check-out. Isso é muito importante. Fazer o seguro do imóvel, que eu disse, que se proteja, né? E os contratos sempre em mãos, tanto com o hóspede, como também com o proprietário. Por quê? Porque quando você entra nesse segmento, as coisas começam a acontecer. Quando você trabalha bem, quando você faz um bom trabalho, as coisas começam a acontecer. Por que as coisas começam a acontecer? Porque começa a acontecer a indicação. As pessoas vão indicando o teu trabalho, as pessoas vão gostando, então você tem que estar sempre preparado. É o que eu digo assim, muitas vezes as pessoas fazem, fulaninho teve sorte, começou com o aluguel de temporada e já cresceu, e em menos de um ano já está com 10 imóveis. Aí você para pensar, não é que ele teve sorte, ele estava preparado, ele aprendeu a vender, ele estava com um contratozinho todo pronto, ele já ressaltava a apresentação, os benefícios dele, então ele estava preparado. Quando a sorte bateu na porta dele, ele fez assim, eu estou pronto. Muitas vezes a gente não vai saber de 100% das coisas, mas não precisa, porque a própria operação ela vai te mostrando onde é que estão os gargalos, onde é que você melhora, e assim você vai. Mas o mais importante, eu repito, é você saber vender. Se você não souber vender, não adianta você ter a operação mais redonda do mundo se não tem hóspede. Então esse é um ponto importantíssimo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Turma, quem está acompanhando a live, quem está gostando, deixa um likezinho aqui. Se puder compartilhar, me ajuda. Se puder compartilhar, que essa live chegue para mais pessoas, eu ficaria muito grato, tá? Ficaria muito grato. Aqui tem um aviãozinho, você pode compartilhar, mandar para 2 pessoas. E aqui tem um coraçãozinho, tá? Então você dá o likezinho aqui. Você está me vendo no YouTube, deixa teu like também aqui no vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. E se não se inscreveu ainda para a semana de suas reservas, se inscreva, tá? Aqui embaixo do YouTube e do Facebook. Aqui embaixo tem um link. E você que está me vendo pelo Instagram, aqui em cima tem um link da minha bio, beleza? Obrigado, tá? Obrigado, turma. Muito obrigado. Então vamos lá. Falei sobre esses pontos, né? Como que eu iniciaria, preparar a hospedagem, criar meus anúncios, né? Quem vai me ajudar na operação, né? Se eu já estou todo protegido, contrato está na mão, seguro está pronto. Por quê? Quando a sorte bater na minha porta, eu estou preparado. É isso que é o preparo. Esse que é um grande ponto do preparo, beleza? Próximo ponto. Como é que eu faço um bom anúncio? Não, Greca, porque criar um anúncio é diferente de ter um anúncio que converte. São duas coisas completamente diferentes. Porque um anúncio bom é um anúncio que vende. Um anúncio que vende é aquele anúncio que está preparado. E aí, eu até gravei um vídeo hoje, para quem viu meus stories, sabe disso, né? Eu gravei um vídeo hoje porque muitos que estão me conhecendo agora, porque eu estou vendo que a live está cheia, aqui no YouTube também está cheia, temos mais de 50 pessoas no YouTube, pelo Facebook eu não vejo, pelo Instagram mais de 50 também, ou seja, mais de 100 pessoas conectadas aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Muito obrigado. E eu falei hoje, né, que esses 9 pilares que eu vou falar aqui rapidamente para vocês, e vou entrar em mais detalhes dentro da semana Triplica Suas Reservas, foram pilares que eu criei diante das observações que eu fazia com vários meios de hospedagem que eu atendi na época que era gerente da Booking. Então eu comecei a entender como as coisas funcionavam, né? Por que esse vende, por que esse não vende, o que é que esse faz, o que é que esse não faz, e a gente vai anotando, vai comparando, vai testando, vai criando a metodologia. Primeira turma, os alunos vão aplicando, vai trazendo resultado. Os meios de hospedagem que eu já fazia na empresa já estavam colhendo resultado. Eu fiz, opa, descobri onde é que está o caminho. Tanto é que esses pilares começaram, se eu não me engano, eram 6 pilares. Aí depois virou 7, depois virou 8, depois virou 9. Aí parou no 9. 9 parou, 9 é um nome legal. 9 é um número legal. Então, são os 9 pilares de conversão que vai fazer você triplicar as suas reservas em qualquer plataforma. Esse é o ponto. Então, depois que eu crio meu anúncio, eu tenho que preparar meu anúncio. Não é eu colocar meu anúncio lá e dizer assim, vai rodar no automático, a plataforma vai distribuir de forma igualitária. Não vai nunca.
Não vai nunca. Então, entender os 9 pilares. Pô, como é que eu trabalho minhas fotografias, como é que eu trabalho meu conteúdo, minha avaliação, minhas políticas, meu preço, minha visibilidade, minha disponibilidade, minha visibilidade, minha distribuição e minha diversificação tarifária. Acho que eu falei 2 aqui repetidos. Né? E minha diversificação tarifária. Fotografia, conteúdo, avaliação, política, disponibilidade, preço, visibilidade, distribuição e diversificação tarifária. São os 9 pontos. Esses são os 9 pontos que você tem que conectar. Quando você conecta, você vai dizer, minha nossa, meu anúncio voa. É isso que eu venho trazendo para vocês e vou me aprofundar em mais detalhes dentro da semana de aplicações reserva. Então, se você não se inscreveu, o link aqui, quem está no Instagram, e o link aqui embaixo para quem está no YouTube. Outro detalhe também, né, para que você sabe, dentro desses 9 pilares que eu ensino do método de hospedagem lucrativa, existe um dos pilares que é muito importante, que é o preço. Por quê? Porque o preço, ele é o, digamos assim, o grande influenciador da maioria das pessoas, é a precificação. Se você não acerta na precificação, se você não consegue trazer um equilíbrio entre benefício e a percepção de valor, né? Ou seja, o benefício, o valor e o quanto que o hóspede está pagando, né? O quanto que ele está pagando é o custo mais o lucro, tá ali, é o valor, aquele valor ali, aquele preço. Ele tem que ser sempre menor aos benefícios. Então, como é que eu conecto isso dentro da minha precificação? Então, com um ponto fundamental que ninguém sabe, que poucas pessoas sabem, é exatamente sobre o custo do quarto vazio para hotéis e pousadas ou o custo do meu imóvel dormir vazio uma noite sem hóspede. Ou seja, meu imóvel dormiu uma noite sem hóspede. Quanto que eu vou ter que desembolsar? Quanto que eu vou ter que pagar por isso? Porque quando eu sei esse custo, eu consigo precificar. Aí eu consigo me manter competitivo, atrativo, que as pessoas olham para o meu preço e vão dizer, pô, preço legal, porque você consegue encaixar um preço justo que traz receita para você, que traz a lucratividade, ou seja, competitivo, porque está dentro dos parâmetros dos concorrentes diretos, atrativo, porque o preço está justo diante do produto que você oferece, e lucrativo, porque no final do mês você tem a receita que você espera. Esses são os pontos. E aí você pensa, cara, beleza, mas quanto que eu vou ganhar? Né? Será que dá para ganhar R$6.500 por mês? Eu vou te falar o seguinte, se você for um administrador mais ou menos, você teria uns 5 mil. Se você for um administrador mais ou menos, se você quiser trabalhar, você teria uns 5 mil. Você teria uns 5 mil. Tira facilmente. Facilmente. Porque, no mínimo, uma pessoa que administra, ele ganha 20%. A pessoa ganha 20%. Se você administrar 5 imóveis, que cada um fature 5 mil por mês, e você ganhar 20% em cima do faturamento bruto, você ganha R$1.000 em cada um. Você ganhou 5 mil. Você ganha 5 mil. Não é difícil de ganhar. Só que você tem que ter um equilíbrio. E aí, como é que eu faço? Pô, você pode ganhar 5, você pode ganhar 15, você pode ganhar 20 no mês. Mas aí tudo depende de quê? Do tamanho da tua carteira. Que aí você tem que ter um equilíbrio, que com o tempo que você vai aprender. Com o tempo você vai aprender. Não tem que descobrir tudo em uma única live. Então, mas com o tempo você vai aprender qualidade versus quantidade. Porque no começo a gente fica deslumbrado em ter uma carteira muito grande. Eu quero ter muitos, eu quero administrar muitos, eu quero muita gente, A gente fica muito deslumbrado com isso. A gente quer uma carteira com quantidade. Só que quando você para analisar, você vai ver que da sua carteira, o volume dela, 20% dela está trazendo 80% da receita. E você está gastando muita energia, fazendo muita reunião, dando muita satisfação, tendo um controle operacional gigantesco. Então, às vezes, você tem que parar para balancear e você pensar assim, eu tenho que olhar a qualidade do imóvel. Você tem que saber escolher imóveis. Né? Que tipo de imóvel você quer trabalhar? Você quer trabalhar com casas de temporada? Você quer ser especialista em casas de temporada? Você quer ser especialista em flats? Você quer ser especialista nos dois? Pode ser. Mas aí você vai ter que focar, você vai ter que entender daquele produto que você atende. Porque existe uma ordem para tudo isso. Né? Ou seja, quanto que você vai cobrar pela diária? Qual é o melhor produto que você vai entregar? Quanto que o hóspede está disposto a pagar por isso? Ele está enxergando o valor? Ele tem condições de pagar? Ele tem condições de pagar, ele está enxergando o valor. Beleza, o preço que ele paga nesse produto, se a gente descontar, né, o preço que ele paga, a gente descontar do custo do produto, o lucro que sobra é o que tu espera por diária? Porra, é o que eu espero por diária, está dentro do que eu espero. Essa é a conta. E poucos sabem fazer isso. Poucos têm essa conta matemática na ponta do lápis, que não sabem fazer. Porque vai no fluxo. Ele olha assim, entrou 5, saiu 4, ficou 1.000, tá bom. Mas o cara não sabe o porquê não entrou 4, como que entrou, que dias da semana entrou, o que é que ele poderia ter melhorado naquele processo. Isso é o que vai fazer a diferença. É isso que a gente separa o anfitrião que sabe aproveitar a oportunidade daquele que vive na intuição. Então, depende. Esse é o ponto. Dá para ganhar 5, dá para ganhar 15, dá para ganhar 20? Depende. Qualidade versus quantidade. Outro ponto.
Depende dos tipos de imóveis que você vai administrar. Para que público é? É um público classe A, classe B, classe C? É uma região que tem demanda 30 dias, como uma capital, ou é uma região que só tem demanda finais de semana? Tudo isso tem que ter uma escolha. Você tem que direcionar para que lado você quer ir. Porque quando você começa a querer abraçar tudo, você quer, não, eu quero imóveis por temporada. Não é imóvel por temporada. É que tipo de imóveis você quer trabalhar. E aí você também vai decidir qual é o percentual do seu trabalho. Quanto que você vai cobrar? Isso é uma dúvida que eu recebo muito na minha caixinha, quando eu abro a caixinha dos stories. Muita gente pergunta isso. Quanto que eu vou cobrar, Lagreca? Quanto que eu vou cobrar? Quanto que eu cobro o percentual? Aí você tem que pensar, cara, você pode cobrar de 15% a 30%, 40%, 50%. Depende do tipo do imóvel. A conta que você tem que fazer é aquilo que eu falei lá no começo. Qual é o seu objetivo? Quanto que você precisa vender? Então, você vai desenhar 3 cenários. Em cada meio de hospedagem que você tem, que você administra, você vai fazer 3 cenários, que é o que a gente chama, o Google, né, que começou muito com isso, chama-se OKR, né? Objective Key Results, ou seja, OKR, ou seja, eu desenho 3 cenários. Qual é o pior cenário? Se eu pegar esse imóvel, o pior cenário é 30%. Vai me gerar quanto de receita? X. O cenário bom é pelo menos 50%. 50% vai me gerar X, aí eu consigo já no meu objetivo. E qual o cenário excelente? Excelente é se gerar pelo menos acima de 65%. 65% é excelente. Putz, vai me gerar quanto? Tanto. Então, eu estou preparado para aqueles 3 cenários. Mas as pessoas não querem saber disso. Elas querem o quê? Colocar imóveis na carteira, dizer que tem muitos imóveis administrando, mas que poucos realmente trazem receita. Então, você vai cobrar na administração de um imóvel 15%, 30%, 40%, 50%. Claro, quanto mais, melhor. Então, você pede para você ter margem de negociação e tudo depende de como que você, né, vai administrar isso. Próximo ponto, também importantíssimo, para quem é anfitrião e que deixa passar despercebido o tempo inteiro. Muitos de vocês não têm uma marca própria. Muitos de vocês não têm marca própria. E uma das coisas que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa é sobre você aproveitar o efeito vitrine. Ou seja, quanto mais eu estiver vendendo pelo Airbnb, quanto mais eu estiver vendendo pela Booking.com, aquilo vai me gerar uma visibilidade que vai transbordar para as minhas redes sociais, que vai transbordar para o meu site, que vai transbordar, né, para os meus canais, para o meu Facebook, enfim. Por quê? Porque quanto mais eu estou nas primeiras posições, né, vendendo bem pelas plataformas, depois que eu ajustei os 9 pilares que eu falei anteriormente, eu ajustei os 9 pilares, quando eu estiver vendendo muito bem, né, aquilo ali vai me colocar nas primeiras posições. Por quê? Porque as plataformas trabalham no modelo ganha-ganha. Ou seja, quanto mais eu te vendo, mais tu ganha, mas mais tu paga comissão e eu ganho também. É uma troca. Eu adoro esse tipo de negócio. Todo mundo ganha. Eu não gosto de nada engessado. Ganha se produzir. Se não produzir, não ganha. Meritocracia. Adoro esse tipo de negócio. Então, primeiro ponto, eu preciso vender muito. Então, quanto mais eu vendo, a plataforma vai dizer, pô, você vende bem. Você converte muito bem. A maioria das pessoas que clicam no teu anúncio, a cada 100 pessoas que clicam no teu anúncio, 3 viram reservas. Putz, velho, 3% de comissão, cara, tá acima da média. Tá convertendo bem. 3% vira reserva. Desses 3% que viram reserva, o seu cancelamento é baixíssimo. Você quase não tem cancelamento. As suas avaliações são muito boas. Você recebe muito clique, você está muito em wishlist, você tem uma diversificação tarifária. São tudo pontos que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa, que vou trazer em mais detalhes na semana triplica suas reservas. Então, todos esses pontos vão fazer o quê? Você subir de posição. Quanto mais você sobe na posição, as pessoas vão procurar teu Instagram. Que nem você, quando vai procurar uma passagem aérea, que você entra lá no sitezinho da Decolar, diz assim, decolar.com, aí bota lá, eu quero ir para São Paulo. Aí você procura uma passagem para São Paulo, aí aparece lá. Latam, R$1.000, Gol, 900, Azul, 800. Você, opa, agora eu vou lá no site da Azul. É R$800 no site da Azul. Você não compra pelo site da Decolar. Você não comprou. Você achou a promoção no site da Decolar, mas você foi no site da Azul fechar a compra direto. Você acha que isso não acontece com você dentro da Booking? Dentro do Airbnb? Que a pessoa te encontrou lá dentro, que a pessoa te viu lá dentro, mas a pessoa não vai te achar. Sabe por que não vai te achar? Porque tu não tem uma marca. Por isso que é importante. Hotel, pousada, hostel, não preciso nem falar disso, porque todo mundo já tem a sua marca. Mas anfitrião, belíssimo apartamento de frente para a praia. Belíssimo estúdio, 200 metros da estação de trem. Cara, isso é anúncio imobiliário, isso não é anúncio
né, de quem é um administrador, de quem quer triplicar reservas. Não é, esse não é o caminho. Então, você construir isso, você ter sua marca própria, você ter o seu site, isso gera uma credibilidade maior. E, obviamente, que tudo isso, você não precisa reinventar a roda, você não precisa contratar ninguém, você fazer um site. Cara, isso aí já tem barato, site de empresas aí, que você tem aí, contrata o software, já vem gerenciador de canais para você distribuir para mais, vem motor, vem tudo pronto. Não precisa quebrar a cabeça com nada, vai ali, paga a mensalidade, negocia a mensalidade, paga aí 100, 200, 300 reais, dependendo da tua necessidade, acabou-se, entende? Então, isso profissionaliza você como administrador, né? Outro detalhe também, né, que eu até estava conversando com uma aluna, óbvio que eu não vou citar o nome dela, né, porque, sei lá, ela não me autorizou, também não pedi, né, uma autorização, mas ela começou agora como administrar, né, imóveis. Ela já tem um apartamento, um flat, lá na Praia dos Carneiros, e o vizinho dela pediu que ela administrasse, e ela estava muito preocupada. E eu percebi que isso é uma preocupação também que vem muito dentro do grupo, né, no grupo de WhatsApp dos alunos, né, a comunidade do Facebook, eu percebo que às vezes existem uns que estão nesse segmento, né, que estão perdendo esse medo. E aí ela falou assim para mim, cara, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou administrar? Né? E se chegar a baixa temporada, eu posso ter prejuízo? Eu tenho medo de ter prejuízo, porque assim, muitas pessoas que entraram no segmento de hospedagem não são pessoas que vêm do sangue empreendedor. A pessoa está aprendendo, né? A pessoa está se desenvolvendo, digamos assim, né? A pessoa está se desenvolvendo. Às vezes você foi funcionário, foi CLT a vida toda, você entrou agora para o segmento de hospedagem, você está empreendendo, você agora é o que faz o seu horário, você, digamos, é o seu chefe, digamos assim, né? Então, às vezes a pessoa fica com medo, tem medo de tomar um prejuízo e, cara, né? É normal, eu entendo isso. Quando eu comecei a empreender também era do mesmo jeito. Eu tinha medo, eu arriscava, eu achava que, cara, vai dar errado, né? Eu ficava, né, pensando um pouco sobre isso. Então, não fique pensando, né, que você vai ter prejuízo, porque se você for um administrador, você não vai ter prejuízo. Por quê? Porque você ganha em cima do que fatura. Você não vai assumir os riscos da operação. Né? Você não vai ter, digamos assim, que eu não aluguei nenhuma noite para o cara dentro do imóvel, não aluguei nenhuma noite para o proprietário, então agora eu vou ter que assumir o prejuízo disso. Não, isso faz parte do risco dele também, de ter colocado isso na sua mão. Isso é um contrato de risco. Não tem isso de dizer assim, eu garanto que vou ter a receita tal. Não, mas como eu falei, você reduz esse risco do momento que você aprende a vender. Quando você aprende a vender, esse risco ele cai. Porque agora você sabe como se divulgar, como criar um bom anúncio, o que é que precisa ter atenção. Então, o primeiro ponto, se cair a baixa temporada, não tem problema de você preocupar-se que vai ter prejuízo, a não ser que você tenha sublocado o imóvel. Então, você tem um contrato, existe uma cláusula de sublocação que você está pagando o seu bolso adiantando. Realmente, aí existe risco. Agora, se, por exemplo, você não estiver pagando, só administrando, qual o risco que você corre? Se você ganha em cima do que fatura. Você ganha em cima do que fatura, você é um prestador de serviço. Quando você subloca, você está colocando mais a água, mais o corpo dentro da água, né? Porque agora você está assumindo o risco. Por isso que a conta tem que ser bem feita, que eu também não vou entrar em mérito disso. Então, primeiro ponto, o que é que eu tenho que fazer, Lagreca? Né? Baixa temporada chegou, eu estou com medo de tomar prejuízo, o que é que eu posso fazer? O primeiro ponto é você trabalhar os preços. Obviamente, baixa temporada aconteceu, tenho que trabalhar os preços. Aí, mais uma vez, eu volto naquele assunto inicial da live. Você precisa conhecer o custo do seu imóvel dormir vazio. Ou seja, o custo que o seu imóvel tem quando ele dorme uma noite sem hóspede. Você tem que saber esse custo. Porque se você não saber esse custo, como é que você vai reduzir? Como é que você vai precificar? Porque vão existir momentos que você vai ter que optar pela estratégia. Por exemplo, você vai optar por uma estratégia de querer vender menos, mais estadias mais longas, né? Ou seja, você não quer aquele entre e sai, estadias mais longas com ticket maior. Então, essa é uma estratégia. Quando chega a baixa estação, você vender com um ticket maior e mais longo é mais difícil, porque a procura é mais baixa, a concorrência está muito alta, né? A oferta está muito alta. Então, você vai ter que adotar uma estratégia de quê? Eu vou ganhar no volume. Eu vou vender por um ticket mais baixo, mas eu vou ter mais ocupação, o que vai me trazer, que é um conceito contrário ao custo do imóvel dormir fechado, que é a receita por imóvel disponível. Ou seja, quanto que meu imóvel traz todos os dias. Ou seja, trabalha 30 dias. Quanto que aquele imóvel, né? Ou seja, diante faturou, vamos supor que ele faturou aí 3 mil reais do mês. Significa dizer que o seu imóvel trouxe uma margem de contribuição diária de 100 reais. Aí esses 100 reais você vai subtrair do custo do imóvel vazio. Quando você sabe esse custo, ou seja,
quanto que ele fatura por dia, menos o custo dele fechado, o que sobra é teu lucro. Multiplica pelo número de diárias, bateu quanto que sobra de receita. Essa é uma conta, mas tudo bem, não se preocupa. Às vezes você está aprendendo um conceito agora, mas como eu falei, isso são assuntos que eu me aprofundo muito mais dentro da metodologia, dentro do método hospedagem lucrativa. Então, primeiro ponto, trabalhar os preços. Segundo ponto, você ser menos rígido. Ou seja, quanto mais você é restrito, né, digamos assim, uma pessoa que se fecha mais, cobra o pré-pagamento, tarifa não reembolsável, só faço reserva, tem que pagar logo antecipado, tem que pagar 100%, tudo isso são restrições que afastam os seus hóspedes. Então, no momento que a coisa ficou difícil, no momento que o estágio ficou crítico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me desarmar. Ou seja, abaixar meus preços, por isso que eu falei, conheça qual é o custo do seu imóvel, dormir uma noite fechado, qual é esse custo, para que você precifique, para que continue se mantendo competitivo, atrativo e lucrativo, que continue tendo giro, para que você continue equilibrando. Por isso que o planejamento de um meio de hospedagem não é feito de forma mensal. A gente planeja uma hospedagem de forma anual, porque nesses períodos eu sei que já vai acontecer, mas eu já estou preparado, porque eu já tenho a minha projeção anual, eu sei quanto que eu preciso vender e eu estou acompanhando o meu ritmo de vendas. Beleza? Então, trabalhar os preços. Segundo ponto, ser menos rígido. Terceiro ponto, você precisa ressaltar, num período de baixa temporada, o que você tem de melhor, qual que é a sua proposta de valor, o que é que te diferencia tanto para as pessoas dizerem assim, cara, eu vou ficar lá na tua hospedagem. Às vezes, o ambiente é legal, as instalações, a acomodação, os itens, não sei. Você tem que ressaltar o que você tem de melhor. Ou seja, enxugo minhas margens, flexibilizo minhas políticas, abro as portas para que as reservas comecem a vir, ressalto o que eu tenho de melhor, mas como que eu faço para ressaltar o que eu tenho de melhor? Existe um passo atrás disso. Eu preciso conhecer quem eu quero atender. Por quê? Quando eu quero atender todo mundo, quando eu quero agradar todo mundo, eu não agrado ninguém. Então eu tenho que saber para quem eu quero atender. Porque quando eu sei para quem eu quero atender, eu sei quais são os pontos fortes que eu vou ressaltar. Nesse período que está mais difícil. Cada vez mais a estratégia vai se aprofundando. Ou seja, baixa preço, flexibiliza a política, entende melhor para quem que tu vai vender, atenção para as barreiras invisíveis. Cara, que barreira invisível, Agrega? O que você está falando? Barreira invisível? Claro, existem o quê? Barreiras, mínimo de noite, tempo de antecedência de reserva, tempo de preparo, não faz check-in em certos dias. Tudo isso são barreiras. Tudo isso são barreiras. Você para pensar, eu tenho uma restrição de um dia antes da chegada e um tempo de preparação depois. Ou seja, basicamente aí, você perde quantos dias para cada reserva que você recebe? Se você perder 10 dias, 9 dias, você perdeu 30% do seu portfólio. Ou seja, os seus 100% de venda estão restritos a 70%. Ou seja, 21 diárias. Você não tem 30 diárias, você só tem 21. Você só tem 21. Por quê? Porque você tem as barreiras. E aí aquilo vai deixando, sabe o quê? Umas brechas. Principalmente quem fala assim, eu só trabalho com mínimo de 3 noites. Mínimo de 2 noites. Aí entra uma reserva, sei lá, no sábado e no domingo. Segunda-feira ligue reserva. Aí entra terça e quarta. Ou seja, naquele dia ali, você já perdeu. Você já perdeu aquele espaço ali. Porque você está com essas restrições, está com essas barreiras invisíveis. E o próximo ponto, muitos de vocês não trabalham estadias, tarifas para hóspedes com longas estadias. Isso é muito importante. São pontos que vai fazer você cada vez mais chegar exatamente no seu objetivo. Beleza? Basicamente, turma, acho que são esses pontos. Ainda tem muito ponto aqui, mas acho que a live vai ficar muito longa. Eu acho que uma livezinha de 46 minutos para a gente aquecer. Eu escrevi muito, tem muito mais coisas aqui para eu falar. Mas se eu começar a entrar aqui, eu for para essa live aqui, vou estender ela mais de 1 hora. Mas eu acho que esses pontos são bastante importantes. São pontos que eu trouxe aqui à tona. Você que está administrando, não está colhendo os resultados que você gostaria de estar colhendo, ou você que está querendo trocar de segmento, que está se engraçando para o segmento de hospedagem, já ouviu falar de algum amigo que administra pelo Airbnb, talvez essa seja uma oportunidade boa para você. Então, comece a observar, você que é muito experiente, ou que acha que é muito experiente, eu posso contribuir muito com você, eu posso auxiliar você acelerar seus resultados, auxiliá-lo a triplicar suas reservas, e você que está aprendendo, não se preocupe, porque a metodologia ela funciona para quem está começando do absoluto zero, tá? Beleza? Turma, fiquem com Deus. Muito obrigado e a gente se vê. Fui!